é a psicanálise e a religião. E a pergunta foi: existe existe alguma reflexão que envolve os dois? Qual seria a reflexão? Qual seria o diálogo da psicanálise com a religião e com a minha recuperação? Então eu vou começar um pouquinho pela psicanálise. Eu normalmente falo algumas coisas desse homem e eu não menciono o nome dele, mas hoje eu vou mencionar. Quem é o pai da psicanálise é o famoso Freud, e ele postulou algo que até então era inconcebível, causou um grande mal-estar na comunidade. Ele era um médico, ele transitou pelo mundo médico, ele tinha os seus pacientes, ele postulou algo muito estranho. Ele disse assim, pode mostrar a primeira foto. Ele falou assim: existe coisas de nós mesmos que nós não temos ideia que elas existem. O que eu acho de mim mesmo é uma quantia, é uma porcentagem tão pequena de quem eu sou. E ele postulou, em 1920, algo chamado o inconsciente. E ele disse que a maioria, que tudo, 99% de quem nós somos, não está no nível da consciência, está no nível da inconsciência. E ele postulou que as pessoas não se conheciam. Por mais que fizessem conhecimento, por mais que lessem sobre elas mesmas, sobre comportamentos, elas nunca iriam se conhecer, porque tinha uma parte delas que estava escondida. Isso causou um grande mal-estar. Causou um grande mal-estar. Quando ele diz que a parte consciente, que ele chama de eu, é aquela pontinha lá em cima. E toda a parte inconsciente está debaixo. Nesse exemplo, está debaixo daquela água. Agora, é interessante que, muito antes de Freud, teve um homem que falou assim, ele fez um pedido para Deus, ele falou assim: Senhor, sonda e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau e me leva ao caminho certo. Teve um outro homem, depois desse primeiro homem, que foi Davi, que falou assim: maldito homem que eu sou, o que eu quero fazer, eu não consigo, o que eu não quero, eu faço. Gente, não é a tal da inconsciência? Né? Para nós, para as pessoas que estão se recuperando, para as pessoas que conhecem um pouquinho da Bíblia, é muito claro que existe uma força dentro em nós que vai por um lado. É como se fosse um piloto automático. Tá? E o piloto automático está para ir para o norte. E nós tentamos pegar, pensa num navio, aquele leme pequenininho, e o piloto automático está indo para ir para o norte. Nós queremos ir para o sul. A gente pega aquele piloto, a gente pega aquele leme e tenta ir para um lado, mas o piloto automático já tá certeiro. Esse piloto automático seria essa parte inconsciente sobre a qual a psicanálise fala tanto. E é muito interessante que nós já postulamos que não é a nossa força de vontade que nos faz fazer o certo. Não é isso? Nós não entendemos isso? Por mais que eu não queira acessar aquele site, é tão difícil não fazê-lo. Por mais que eu não queira usar aquela bebida, como é difícil. Porque é uma luta na qual nós não conseguimos vencer. O piloto automático está posto, a inconsciência está posta. Então eu queria falar sobre 3 áreas que a psicanálise, sobre a qual a psicanálise fala, tá bom? A primeira delas é essa parte que está embaixo. Chama-se id. Id, em alemão, Freud era alemão, significa isso. Então eu queria falar um pouquinho sobre essa parte inconsciente, essa parte que está em nós, essa parte que nós não queremos que venha à tona, porque seria uma grande vergonha. Essa parte, ela é impulsionada pelo princípio do prazer. O que eu quero, onde eu vou,
qual é o meu interesse. Ela é impulsionada pelo princípio do prazer. São comportamentos instintivos, inconscientes e primitivos. É a fonte de toda a energia psíquica. É o principal componente da personalidade. Por mais que a gente não vê, ele vem à tona. Ele sai de alguma forma. Ela quer gratificação imediata de todos os seus desejos, vontades e necessidades aqui e agora. A ansiedade ou tensão, quando necessidades não são satisfeitas. A grande ansiedade, quando aquilo que eu quero, que não é feito. E existe, seria a parte mais primitiva e menos acessível da personalidade. Freud afirmou que é um caldeirão cheio de excitações fervescentes, pulsões agressivas, medos, taras, fantasias. É o receptáculo de lembranças traumáticas reprimidas, é o reservatório de impulsos que constituem fonte de ansiedade por serem socialmente ou eticamente inaceitáveis. Este id, esse isso, ele desconhece o julgamento de valores, ele desconhece o bem e o mal e a moralidade. Ele busca a satisfação imediata sem tomar conhecimento das circunstâncias da realidade. Eu acho que um bom exemplo desse id, é o bebê. Né? O bebê, ele está com fome, ele chora, ele está com sono, ele chora. Ele tem necessidade, ele faz o que ele precisa. Né? A gente é tão lindinho, né? É tão lindinho o bebê. Mas, se nós o deixarmos, conforme ele vai crescendo, ele domina tudo. Vossa Majestade o bebê. Né? Depende de pais que ensinem esse bebê que ele tem a caminha dele, porque ele quer ficar com a mamãe e o papai no quarto. Né? Ele quer o que ele quer na hora que ele quer. Não cabe a nós, né? Os pais, os cuidadores, falam, não, agora não. Não, a sua caminha é lá, o seu quarto é lá. E aí o pai, a mãe, o cuidador vai moldando esse ser que acha que é o dono do mundo. Muito bem. A segunda parte que a psicanálise propõe é o ego. O ego é o eu. Eu sei que a gente foi ensinado que o ego é uma coisa errada, tem que tirar o ego. Não, vamos pensar numa outra nomenclatura, tá bom? O ego simplesmente é o eu. Esse eu, ele é regido pelo princípio da realidade. Ele se desenvolve a partir do isso. Aqueles negócios que eu li, ele dali, daquela parte primeva, nossa, desenvolve então o eu. E ele, então, é o princípio da realidade. Ele ajuda aquele id, cheio de tensões, cheio de desejos, de fantasias, a se expressar de maneira aceitável no mundo real. Não fica bem fazer as coisas que o id quer fazer. Então, a gente vai se socializando e vai aprendendo como fazê-las. Ainda tendo o nosso desejo saciado. Por exemplo, eu tenho uma vontade muito grande de pegar e sentar a mão na cara do fulano. Sabe, dá vontade de fazer isso, mas eu não faço, né? Não fica bem. Então eu vou na geladeira e como tudo que tem. Sabe, é um jeito de ficar com raiva. Entende? Então, esse arranja um jeito de eu fazer, de eu ter algumas necessidades. Por exemplo, vamos dar exemplos. Serve como mediador, um facilitador da interação entre esse id, esse isso, e a circunstância do mundo externo. Ele representa a razão, a racionalidade, ao contrário da paixão irracional do id. O eu, ele obedece o princípio da realidade. Ele refreia as demandas em busca do prazer até encontrar um objeto apropriado para satisfazer a necessidade e reduzir a tensão. Enquanto esse id, esse isso, anseia cegamente e ignora a realidade, o ego tem consciência da realidade e manipula desta forma para regular o id.
Tudo bem até agora? Essa parte técnica, depois a gente entra com coisas mais práticas. Mas, basicamente, o id, o isso, é um caldeirão de anseios, de necessidades, de vontades, de taras. É aquele negócio efervescente que todos nós temos. Aí, o segundo aspecto é esse eu, que é racional, que fala, não dá. Eu estou aqui no restaurante comendo, pedi meu prato, e aí tem o prato da pessoa perto que já chegou. Eu estou com fome, eu sei que eu não posso ir lá no prato do outro e pegar, certo? Né? Eu tenho vontade, mas eu não faço. Então, essa parte reguladora. Aí eu quero falar do último aspecto, sobre o qual a psicanálise se baseia. E esse outro aspecto é o superego. Significa acima do eu. Acima do eu. Esse último aspecto é o último aspecto a ser formado na nossa personalidade. Vai até os 5 aninhos. Nos 5 aninhos. Porque é ideias que recebemos dos nossos pais, dos professores, da igreja. É o nosso senso de certo e errado. São as diretrizes para fazermos julgamentos. Como eu falei, começa a surgir a partir dos 5 anos de idade. Ele suprime todos os impulsos desagradáveis do id. O id quer fazer, esse é o chefão. Esse é o chefão. Não pode. Não, você quer fazer, mas você não vai. Ele desenvolve quando a criança assimila as regras de comportamento ensinada pelos pais. É o comportamento inadequado, sujeito à punição, torna-se parte da consciência da criança. É muito bonitinho, né? A criança que é bem ensinada, vamos dizer assim. Eu estava no carro uma vez e eu me lembro que o pai de uma criança jogou um papel pela janela do carro, né? E o menininho de 5 anos falou: papai, não pode, tem que cuidar do planeta. Aprendeu na escola. O pai ficou sem graça, né? Não sabia muito bem o que fazer. Né? Algumas coisas que ficam muito claras, que a criança vai pegando, que ela vai tendo a noção do que fazer e do que não fazer. O comportamento aceitável para os pais ou para o grupo social e que proporcione a recompensa, torna-se parte desse superego. Uma vez formado esse superego, o comportamento é determinado pelo autocontrole. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nisso. É o autocontrole. É o chefinho que fala, não pode. Não vá. Outra coisa, significa literalmente o sobre-eu. Esse superego representa a moralidade. E Freud descreveu como defensor da luta em busca da perfeição. Esse superego está em conflito com o id, dá para perceber? Esses são, então, tem aqui o id, que quer fazer o que quer na hora que quer, e aqui tem o superego. Não pode. Não vai. Não fica bem comer esse prato todo de feijoada. Né? Vai passar mal depois. E o id quer mais o superego fala que não. E o pobre do ego fica aqui no meio, tentando equilibrar esses dois. O ego, o eu, ele tem que satisfazer as necessidades do id e, ao mesmo tempo, atender esse superego. E aí, o superego está em esse conflito e é a fonte dos sentimentos de culpa, medo e punição. Tá? Eu quero que vocês guardem muito bem esse superego, porque o superego tem muito a ver com a religião. Muitos de nós confundimos o superego com ser uma pessoa madura. Mas quem determina isto não tem a ver, tá bom? Uma pessoa que tem um superego, uma pessoa que se dá bem, uma pessoa educada, todos nós temos, né? Todos nós desenvolvemos essa parte, mas isso não significa que nós estamos no processo da recuperação, tá bom? Vamos voltar um pouquinho lá. Muito bem. Aí eu queria mencionar que o ego, próximo, por gentileza. Freud imaginava a constante luta dentro da personalidade enquanto o ego é pressionado para dar conta da realidade. Tá? Causa uma ansiedade, causa um mal-estar, causa uma sensação chamada ansiedade. O próximo, por gentileza. Então o ego, ele deve tentar retardar os ímpetos agressivos e sexuais do id,
perceber e manipular a realidade para aliviar a tensão e lidar com a busca do superego pela perfeição. Quando o ego é pressionado demais, o resultado é a condição definida como ansiedade. Fica aquela ansiedade. Eu quero, mas eu não devo. Mas eu continuo querendo, mas eu continuo não devendo. E fica aquele ego aqui tentando administrar esta situação, que causa uma grande ansiedade. Então, na psicanálise, há a sugestão de duas maneiras de lidar contra a ansiedade que vem do ser vivente. A primeira, lidar com a mesma diretamente, com o fim de a eliminarmos e diminuirmos a probabilidade de sua repetição, reduzindo assim as perspectivas de ansiedade adicional no futuro. Basicamente, lidar com isto e terminar com essa ansiedade. É um jeito. Tá, não é para comer o prato cheio com feijoada, porque é 10 horas da noite, eu vou passar mal. Estou com fome. Na verdade, não estou com fome, não. Estou com vontade de comer. Tá? Mas eu não vou fazê-lo. E pronto. A segunda maneira é deformar e negar a própria situação. O ego proteger a personalidade contra a ameaça, falsificando a natureza da mesma. Os modos pelos quais se dão essas distorções da realidade é chamado de mecanismo de defesa. Então, o que eu faço? O primeiro é, eu não vou comer. Não vou comer. Vou tomar água e vou dormir. A segunda é, não, eu não devo comer isso, mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no computador. Eu vou para o computador porque eu tenho que fazer umas coisinhas e tudo, e de repente eu estou em sites que eu não devo. De repente, aquele prato de feijoada, eu não como, mas eu faço uma outra coisa, porque eu tenho que ter o prazer. E quem faz isso, quer ver um bom exemplo disso também, é quando eu estou aqui, estou lidando com as minhas questões no meu grupo que, vamos dizer que seja o grupo meu problema é financeiro. Estou trabalhando com a questão de finanças. E eu descubro lá que nas finanças, o meu problema não é que eu tenho pouco dinheiro, é que eu não sei gastar. E aí eu descubro que eu não sei gastar porque eu preciso de alguma coisa que realmente eu não tenho, que é afeto. Então eu tento ter afeto através de comprar coisas para dar para outras pessoas. Quando começa a pegar que eu tenho que lidar com isso mesmo, eu mudo de grupo. Ou então eu paro de vir no Celebrando, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de lidar com a minha área de recuperação. Então, eu nunca falo, eu não vou lá porque eu não dou conta de lidar com a parte financeira. Eu falo, sabe que ia aparecer um curso para eu fazer nessa hora, então tenho que parar de ir no Celebrando. E sabe o que é? Eu tenho que acordar mais cedo para ir no trabalho. Dá para entender o que eu faço? Eu não consigo lidar com a verdade. Não, eu não estou dando conta. Então, eu queria usar 3 exemplos de mecanismo de defesa. Já usei um, não é? No Celebrando. Quer ver o que a gente acontece muito no grupo de passos? Eu começo o grupo de passos, estou mexendo com alguns dos meus conteúdos e tal, aí, de repente, não dá mais para eu ir. Sabe? Eu tenho que fazer um negócio que, de repente, é tão importante. Na verdade, não é importante, não. É que está doendo muito. Eu tenho que fazer uma outra coisa, que eu não dou conta de lidar com aquilo. Então, eu vou usar 3 exemplos, queridos, que eu uso para não sentir a dor da situação. O primeiro deles é a projeção. Projeção é quando o que eu estou sentindo é muito forte, e eu, então, jogo para o outro o que é meu. Um exemplo de um dos livros que eu estudei é dessa moça que estava extremamente atraída pelo treinador dela. E então ela fala para a amiga dela, olha, aquele professor está morrendo de amores por mim. Entendeu? É ela quem está morrendo de amores. Então ela joga para o outro o que é dela. É muito fácil nós fazermos isso. Nós atribuímos para o outro questões que são nossas. Um exemplo bíblico disto é Davi e Natã. Eu gosto tanto desse trecho porque exemplifica tanto esta área. 2 Samuel, para quem tem Bíblia e smartphone,
fone que não é smart, qualquer um, abre aí. Está em 2 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 12. É uma situação delicada. Esse grande rei tinha feito umas coisas muito erradas, tipo assim, matou uma outra pessoa e adulterou com uma esposa dessa pessoa. Uma pessoa que com certeza teria muita dificuldade em estar num grupo de recuperação. Porque ele matou e ele também era adúltero. E aí, ele não tinha noção do que ele fez. Aí chega Natã. O Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar ele, disse a Davi: 2 homens viviam numa cidade, um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou, e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico e esse não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, portanto agiu sem misericórdia. Você é o homem. Natã falou: você é o homem. Eu acho essa história riquíssima. E eu tenho por praxe. Ficou com muita raiva do que foi feito. Se deixou por aqui, aí tem em você. Entendeu? Quando eu fico exasperada com uma situação, quando eu falo, não é possível que fulano fez isto, tem alguma coisa na gente. Sou humano e nada do que é humano é alheio a mim. Cada vez que nós nos exasperamos, cada vez que nós perdemos a calma, que nós ficamos fulos da vida com uma situação, tem conteúdo nosso. Então, descubra o que é que deixa você fulo da vida. Descubra o que deixa você acabado. Quer ver uma pessoa que fica assim, acabada, não me conformo e tal? Tem muito conteúdo. Sabe por quê? Porque nós vamos falar dele daqui a pouco. Jesus, que foi um ser totalmente perfeito, que foi um ser que nunca fez nada errada. Eu não vejo nenhum lugar da Bíblia ele exasperado, bravo, querendo acabar com o mundo. Quando ele é colocado na cruz, ele olha para as pessoas e fala: Senhor, perdoa-os, não tem ideia do que estão fazendo. Nós nunca vimos Jesus na palavra de Deus. Nas poucas vezes que nós vemos, tem a ver com as questões do pai dele, né? As poucas vezes em que nós o vemos quando ele está no templo, que ele fica muito bravo, porque estão fazendo coisa errada, mas são poucas vezes em comparação com a gente, que a gente cai do salto rapidinho, né? Nós caímos do salto rapidinho. Por quê? Porque nós estamos jogando para o outro o que é nosso. O que é nosso. Lembra-se vários homossexuais que foram mortos numa balada gay, lá em Miami. Um maluco chegou e matou todo mundo que estava lá. Lembra? Vocês lembram disso? Não faz tanto tempo. Projeção. Ele tinha questões dele mal resolvidas. Como ele não conseguia lidar com as questões dele, ele mata os outros. Ele vai e mata os outros. Projeção. Primeiro exemplo. Eu vou dar só 3, tá? O segundo é o de isolamento. É separar um pensamento ou recordação do sentimento, afeto ou emoção a eles associados. E eu me lembro de uma pessoa que chegou no consultório e ela narrou algo muito forte.
ela narrou algo muito forte. Só que não tinha sentimentos. É como se fosse uma coisa, como se tivesse uma coisa normal. Não tinha sentimento. A dor era tanta que ela isolou o fato do sentimento. Ela isolou o fato do sentimento. Tem um filme que acho que eu mencionei, sobre a Ilha do Terror, a ilha alguma coisa assim, com Leonardo DiCaprio, e aconteceu como a Ilha do Medo. Ali é um exemplo excelente desse isolamento. Ele não consegue lembrar da situação. Aconteceu algo, não vou falar para vocês não para assistir no filme, tá bom? Eu não tenho comissão não, viu? Aqui é um filme interessante. Então, acontece algo tão forte que ele não consegue acessar. A dor é tão grande que ele não consegue acessar. E eu queria dar um exemplo negativo é esse, tá bom? 2 exemplos negativos que eu dei. Da moça que chegou no consultório, ela narrou um estupro que aconteceu com ela, e ela narrou como se fosse que ela tinha tomado café na padaria. Né? A dor era tanta que ela isolou a dor do que realmente aconteceu. Assim como no filme. O ator principal acontece algo tão terrível que ele também não consegue acesso. Eu vou dar um exemplo positivo. Esse exemplo me abençoou muito no meu processo de recuperação. Está em 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel 30. É uma situação na qual Davi com os homens chegam. Ele chega na cidade dele e algo muito horrível acontece. Ao chegarem, vou começar no versículo 3. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas de camelo, e a que fora a mulher de Nabal também foi, e Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falaram em apedrejá-los, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Mas o ponto que eu queria é que ele chorou por 3 dias. Queridos, chorar faz parte da humanidade. Saber sentir, saber lidar com a dor. A religiosidade não nos permite. O religioso, ele não pode. Ele é ensinado, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Ele é ensinado, não, Deus está no controle, não chore, não se aperreie, como diz no Nordeste. Né? A palavra de Deus diz, bem-aventurados que choram, porque serão? Existe um momento de parar de chorar. Mas antes de parar de chorar, tem que chorar. Porque uma das defesas do ego é negar a dor. É negar a dor. Uma das defesas do ego é negar, porque ele está tão frágil, ele não consegue lidar com as questões que tem que ligar. Reconhecer. Então, esse texto me abençoou muito, porque eu fui uma dessas religiosas que foi ensinada a negar a dor. Né? Me lembro que uma pessoa muito querida falou, Roseni, olha, é assim, o mundo é cruel aí fora. As pessoas não gostam de pessoas com mimimi. Então, você é uma nega forte, você vai em frente. Né? E foi com carinho que foi dito isso para mim. Só o que eu aprendi disso é que pessoas fortes não choram. E é muito pelo contrário. Pessoas fortes são as que choram. Porque a pessoa fraca, ela não consegue chorar porque ela tem medo de se perder. Né? Ela chora, às vezes, numa outra circunstância, porque ela não consegue se entregar ao choro, à vulnerabilidade. Eu quero dar o terceiro exemplo de uma defesa do ego. Tá? Então, o primeiro foi a negação. Né? Não aconteceu. A primeira foi a projeção. Eu jogo para o outro que é meu. Exemplo de Natan, certo?
Ele jogou para o homem que tinha matado o cordeirinho, né? A raiva dele mesmo, né? O segundo exemplo que nós vimos agora foi esse de separar o evento da situação. Né? O exemplo positivo que nós vimos foi de Davi, que conseguiu chorar. E o último exemplo nessa área é o da racionalização. Racionalização. Tentar desculpar ou formular razões lógicas para justificar sentimentos ou comportamentos inaceitáveis. E o exemplo muito bom que tem isto foi quando o Adão foi procurado por Deus e foi perguntado se ele tinha comido da fruta que não era para comer. Ele falou, eu comi, sabe? Aquela mulher que o Senhor me deu, mandou eu comer, eu comi. Não é racionalização? Né? A culpa foi dela, não foi minha. Né? O Senhor me deu essa mulher falou para eu comer, eu comi. Exemplo muito ótimo de racionalização. E tem mais um que está em 1 Samuel 13, 8 a 15. Eu sempre usei esse exemplo, mas eu nunca li os detalhes. Eu queria ler com vocês. Está em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 a versículo 15. É uma situação de guerra. 1 Samuel 13, versículo 8 até versículo 15. Fala assim. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Versículo 8. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, e este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Saul chegou. Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder do seu povo, pois você não obedeceu o mandamento do Senhor. Era assim, era bem dividido. O rei cuidava das coisas do reinado e o sacerdote cuidava das coisas que tinham a ver com os sacrifícios. Então, Saul nunca era a responsabilidade dele oferecer sacrifício. Era de Samuel. Aí demorou um pouquinho, e ele falou, o cara não vem, eu estou numa situação aqui, eu vou oferecer. Ele ofereceu. E quando Samuel falou, o que você fez? Ele falou assim, olha, o senhor estava demorando muito, 7 dias de atraso, então eu fiz racionalização. Dá para entender? Eu fiz porque o Senhor demorou, e eu nunca tinha entendido que realmente foram 7 dias, né, que ele esperou, mas ele racionalizou essa situação para que ele ficasse bem na fita. Queria falar alguns minutos sobre a religião. Falamos um pouquinho sobre a psicanálise. O coração da psicanálise é o inconsciente. Ele fala muito sobre libido de vida também. Ele fala muito sobre libido de vida. E libido, quando a gente pensa na psicanálise, sempre fala, não, puxa, só fala em sexo. Não, é de vida, libido é vida, quando ele fala. A segunda parte tem a ver com religião, é bem curtinha. Religião é um conjunto de sistemas culturais, de crenças e práticas de doutrinas religiosas baseadas em livros sagrados que unem os seus seguidores numa mesma comunidade. É um conjunto de preceitos, práticas e rituais para se religar a Deus. Aí eu queria falar um pouquinho o que a psicanálise fala da religião, tá bom? Primeiro,
fala que, Freud dizia que a religião mantém as pessoas infantilizadas. O próximo, isso. Mantém as pessoas infantilizadas. A psicanálise diz que a religião leva as pessoas a não se implicarem com suas questões. Também fala que a religião faz com que as pessoas se sintam vítimas de um Deus castrador. Também fala que é um lugar para o neurótico, obsessivo, compulsivo, histérico se encontrar. Deixa eu falar um pouquinho dessas primeiras. Como essa questão mantém as pessoas infantilizadas? As pessoas não se implicam com suas questões. O religioso, ele vem no celebrando só para trazer alguém que ele não tem nenhum problema, certo? Não é isso? Né? E outra, o religioso ele tem vergonha de fazer partilha. Se ele vem, ele não fala das questões dele, não. Porque ele acha que alguém vai resolver esse problema. Ele sobe no monte, alguém põe a mão sobre ele, o presbítero impõe a mão sobre ele e ele nunca mais vai ter problema. De uma certa forma, queridos, Freud não está errado não, tá? Porque o religioso, ele não acha que ele precisa de nenhum processo. Ele não acha que ele tem nenhum processo. Ele só precisa de ler mais a Bíblia e orar. E olha, em nenhum momento estou dizendo que ler a Bíblia e orar não é importante. Muito pelo contrário. Eu nunca trouxe tanta Bíblia numa quarta super. Não é não? Porque a Bíblia é a base de nossa crença. Mas muitas acham que basta ler, eu não preciso me implicar, eu não preciso confessar, eu não preciso ir para grupo de apoio, eu não preciso. Porque no momento que eu aceitei Jesus, está tudo resolvido. Eu não preciso mais pensar sobre essas coisas. E essa outra questão, leva as pessoas a não se implicarem com suas questões e elas sentem vítimas de um Deus castrador que não é o Deus de Jesus Cristo. Nós vamos entrar daqui uns minutinhos nessa parte. Permitem-se ser vítimas de líderes abusivos, entregam suas vidas e decisões para os bispos e pastores. Sabe, quando eu não podia tomar nenhuma decisão, eu tinha que levar... Olha, eu nem namorar eu podia, a não ser que o presbítero, o pastor, falasse que eu podia namorar com essa pessoa. Eu não sei se vocês conhecem esse tipo de religiosidade, mas existe, ainda existe, hoje em dia. Eu entrego a minha vida para os líderes e os líderes dizem o que eu faço ou deixo de fazer. Enquanto no cristianismo de Jesus Cristo, Ele nos dá o Espírito Santo e o Espírito Santo nos dirige ao que fazer. Não estou dizendo também que não é necessário termos pessoas a quem prestamos contas. No programa tem padrinhos e madrinhas, não tem? No programa tem prestadores de contas. Mas o padrinho que diz, faz isto, cai fora. O padrinho para você faz isso? Não, porque a vida é tua. O padrinho dá sugestões da vida dele, mas ele não impõe nada a ninguém. Você está num grupo de apoio que o líder dá pitaco, cai fora e fala comigo, que esse líder não pode estar lá não. Né? Líder, porque nosso programa, a pessoa se implica com a sua área. Não é tremendo? Eu gostei tanto em que a pessoa que estava dando aula aqui, ele falou assim, eu gosto do respeito que as pessoas têm por mim no grupo de apoio, no grupo de passos, que ninguém vai me dizer o que fazer. Então, permitem ser vítimas de líderes abusivos. Muitos de nós estamos aqui nos recuperando da religiosidade, porque alguém disse, você tem que manter, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que dar tanto por cento, e nós achávamos que tínhamos que obedecer a essas pessoas, porque não lidamos muito bem com os nossos pais terrestres, não confiamos no nosso Pai eterno, e a gente acha que o pastor é o nosso pai. Mas não é mesmo. Ele é um líder a quem nós devemos respeito, mas em nenhum momento ele se coloca no lugar de Deus. Se você está numa comunidade em que o líder se coloca no lugar de Deus, ore para que Deus te dê discernimento. Pode vir para cá, tá? Mantém os seus mundos herméticos, rígidos e culturalmente pobres. O religioso é pobre, porque ele acha que tem que ser do jeito dele, da maneira dele, no mundinho dele. Mencionei um pouquinho sobre música.
né? Nós somos ensinados que existem músicas cristãs e músicas mundanas. Lembram disso? Alguém lembra? Isso é música do mundo. Olha, cuidado com música do mundo. Né? O Essa do Mundo é da onde? De Marte, de Vênus, né? Onde seria essa música? Né? E nós entendemos, como cristãos, que tem dois tipos de música. Música boa e música ruim. Né? Existe música ruim dentro do mundo gospel, e tem muita coisa ruim dentro do mundo gospel. E tem coisa muito boa dentro do mundo gospel. Né? No nosso congresso vão ter música muito boa. Nós tivemos música boa hoje aqui, não é mesmo? E tem música muito boa no mundo secular, não tem? Existe uma música muito boa no mundo secular e também uma música muito horrível no mundo secular. Então não dá para dizer que se é de crente é bom e se não é de crente não é bom. Isso é um pensamento religioso. Que Freud, na verdade, queridos, eu acho que Freud se daria muito bem com Jesus de Nazaré. Acho que ele se daria muito bem. Porque essa religiosidade, nós também não queremos. Não é isso? Nós não queremos. Permitem ser vítimas. E último, não acham que precisam de nada. Mantém um mundo hermético, rígido, culturalmente pobres, porque só pode vir na igreja. Né? O celebrante tem vida. O celebrante tem vida. Existe arte, existe música, existe coisas que podem fazer. Né? Mas o religioso não, é aquele mundo muito pequenininho, bem reduzido. E dá o próximo, por gentileza, Silvio. O cristianismo. Última parte, cristianismo. Jesus, nosso poder superior, veio para nos libertar da religiosidade e da opressão da mesma. Ele fala assim, o mundo no qual ele viveu era um mundo bem religioso. Era um mundo que tinha que cumprir as regras, que tinha que fazer isso, fazer aquilo. Ele fala assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo o meu jugo é... Gente, tem coisa mais linda que isso? Caminhar com Jesus não é pesado. A mim, não é para ser pesado. É um dia de cada vez. É um momento de cada vez. Sabe quando é pesado? Quando eu quero deixar aquele superego ditar o que eu faço e o que eu não faço. Porque o superego não é de Deus. Ele nos ajuda a nos manter no caminho. Mas muita culpa. Causa muita culpa. Então, religiosos não gostam de Jesus, porque Jesus, o quê? Ele comia com os pecadores, ele recebia presente de pecadoras. Lembra? Um perfume enorme que ele recebeu, caríssimo. Foi um ano, era o preço de um ano. Vamos falar que seja R$1.000, um salário? Então, a mulher pecadora deu para Jesus um perfume de R$12.000 e jogou nos pés dele. Sabe o que Jesus fez? Aceitou. A pessoa que sabe receber presente é uma pessoa que está no processo de recuperação. Saber receber. Jesus recebeu. E a gente nunca sabe muito bem como que ela comprou aquele perfuminho, não. Entendam-me. Não pode ser gráfica. Né? Não pode, tem uma regra aqui. Olha, não existem linguagem. Cadê? Estamos aqui, anonimato, é último. Não existe lugar para linguajar ofensivo e descrições gráficas. Então, aquela senhora que deu presente para Jesus era uma senhora, uma senhora que não era muito senhora. Né? Ela ficou limpa, acho que depois. Mas Jesus Cristo soube receber aquele presente. E a tratou com dignidade. Não é lindo isto? Jesus sempre tratou o pecador com dignidade. Jesus amava as pessoas que eram honestas. Amava. Jesus ama celebrante. Sabe, gente que fala, Senhor, errei, pisei na bola, não devia ter feito isso. Que abre as suas questões. Domingo passado eu estava aqui e nós tivemos uma mensagem muito linda sobre santificação. E o dos anjos falou sobre um quarto, um lugar que Deus ama pessoas que entram no quarto e abrem as suas questões. E eu me lembrei muito de celebrando.
as nossas salas de apoio são os nossos quartos, abrir as nossas áreas, poder falar sobre elas. Deus ama honestidade. Jesus tem muita dificuldade com o falso. Como aquele que está tudo bem, que está tudo maravilhoso. E ele não abre as questões dele. Jesus não fez questão de estar nas rodinhas dos poderosos. Os poderosos tinham muita raiva de Jesus. Ele não ia nas reuniões. Sabe que tinham de poderosos? Ele faltava em todas. Entenderam? Ele faltava e não ia. Ele ficava com o oprimido. Ele ficava com aquele que fez algumas questões que talvez não deveria. Ele se compadecia desses. Jesus não fazia questão de popularidade. Jesus não condena o pecador. Quando trouxeram uma mulher que foi pega no adultério, né? Senhor, a lei fala que é para jogar pedra, para apedrejar. Lembra-se? E ele ficou quietinho, né? Jesus, se tem alguém que não é religioso, se tem alguém que é contra a religiosidade, é nosso Senhor Jesus de Nazaré. Ele ama o pecador. Ele não tem nada a ver com as nossas áreas de operação, mas ele tem compaixão de nós quando nós nos abrimos. Jesus é o Deus encarnado. Ele não nos trata como crianças e sim como adultos. Ele ama o suficiente para não nos manipular. Jesus nos ama o suficiente para não nos manipular. Jesus nos ama o suficiente para não nos manipular. Ele nos vê como adultos. O religioso, ele precisa manipular e ele precisa ser manipulado. O religioso, ele precisa manipular o outro a fazer um bocado de coisa, parar de fazer isso, parar de fazer aquilo, parar de fazer aquilo outro. Mas Jesus, ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, me ouça. Como que é isso, gente? Em nenhum lugar da Bíblia nós vemos Jesus correndo atrás do pecador. Para de fazer isso, eu vou te mandar para o inferno. Tem na Bíblia? Eu procurei, mas não tem. Olha, para de fazer isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Me lembro de uma pessoa muito querida que falou, olha, eu não gosto de celebrando não. Sabe, esse negócio não é de Deus não. Eu falei, mas irmã, por quê? Não. A gente chega lá, a gente tem que ouvir uma palavra. Alguém que fala, a gente fica lá falando dos nossos pecados. Eu saio de lá muito deprimida. Eu saio... E outra, como a gente não vai dar uma palavra para uma pessoa? A pessoa chega sedenta. Não é de Deus. Olha que interessante. Uma querida religiosa, que precisa cuidar da vida do outro porque não consegue olhar para si mesmo. Concluindo. Pequei, né? Agora que eu vi. Tomara que ela não teve aqui. Na verdade, queridos, uma das minhas áreas de cooperação é a religiosidade. E eu vou fazer uma partilha aqui. É muito fácil projetar minhas questões no religioso. Porque ainda tem muito de religiosa em mim. Já melhorei muito. Vocês não sabiam como era antes. Mas eu tenho dificuldade com religioso. E eu tenho dificuldade em atender religioso no consultório. Eu confesso. E Deus, pela graça dele, tem me dado graça. Acabei de ter um deslize, uma recaída. Mas, normalmente, Deus tem dado graça no meu coração para com o religioso. Eu já estou bem melhor. Conclusão. Jesus foi um grande psicanalista, do ponto de vista de vários escritores. Há vários livros na literatura, como Jesus, o grande terapeuta, psicólogo e psicanalista. Eu trouxe alguns. Jesus na perspectiva da psicologia profunda, Jesus o psicoterapeuta, Jesus o maior psicólogo que já existiu, e também tem um que é um dos maiores amigos de Freud, que foi um pastor. E Freud caminhou com esse pastor durante muito tempo. E o respeitava muito as posições desse homem e atendeu os filhos de Freud. Feister. Eu encontrei esse livro e fiz toda a minha pós-graduação, um trabalho de pós-graduação baseado nas cartas que Freud escreveu para esse homem. Então, Jesus é tido, como muitos, por um grande terapeuta.
porque ele não manipulava os ouvintes, ele dava poder de escolha para os mesmos, ele respeitava a decisão dos mesmos, ele não tomava para si decisão dos mesmos. Não temos como negar que ele tinha uma técnica de abordagem. Existem verdades divinas em várias disciplinas. A verdade divina pode ser vista em todo o universo, concordam? A verdade divina pode ser vista em vários hemisférios, em vários locais, em várias áreas. Salmo 19:1 fala: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então é claro que existe verdade de Deus em muitas áreas, concordam? É claro que existem. Deus escolhe honrar quem Ele quer. Nós não temos como duvidar que houve um sopro divino em grandes homens e mulheres na história, até onde sabemos, não eram cristãos, do nosso ponto de vista. Concordam? Coloquei alguns. Coloque ali, olha. Fleming, a penicilina, um presente de Deus, salvou e salva muitas vidas. Muitas vidas foram tolhidas antes da penicilina, porque eles operavam, não sabia o que acontecer, a pessoa morria, né? Porque não sabiam que tinha todos os vírus, as bactérias. E Deus deu sabedoria para esse homem. Sabin, poliomielite. Einstein, a lei da relatividade. Beethoven, né, o musicista do século. Eu ia colocar um outro aí, mas achei melhor. Ia colocar Djavan. Foi onde falei. Né? A qualidade. Eu vou explicar por quê. Eu cheguei nos Estados Unidos, eu saí de uma igreja religiosa, e eu estava estudando música. E eu me lembro que era uma escola cristã, batista. Me perguntaram sobre o tal do Djavan. Nossa, a harmonia do Djavan e tudo mais. Eu falei, meu Deus, Djavan, hino do cantor cristão, onde que está? Qual é o número? Está na harpa cristã, onde será que está? Né? Porque eu não via música do mundo, sabe? Agora eu entendo que é um sopro divino. Aquelas harmonias, né, é uma coisa de Deus, mas eu coloquei Beethoven ali, porque eu ainda sou religiosa. Santos Dumont, né? E os irmãos Wright, né? O avião. E, gente, não temos como negar que o sopro divino também foi para esse homem, para o Freud. Então, Deus, Ele usa quem Ele quer, no momento que Ele quer. Porém, apenas em Jesus se encontra toda a plenitude, verdade, eternidade e sabedoria e justiça. Eu queria deixar isso muito claro, que nós podemos ver o que Freud falou, nós podemos ver tantos filósofos e tudo, porém, o nosso poder superior chama-se Jesus de Nazaré. Porém, toda a plenitude, toda a vida está em um homem, que é Deus, que se chama Jesus Cristo. Eu queria que nós lêssemos juntos esse próximo versículo. Pode colocar. Queria que nós lêssemos juntos. Pode ler sentadinho como vocês estão. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Jesus, Ele tem toda a sabedoria, Ele é o homem-Deus e é Ele quem salva, não é Freud. Jesus Cristo, Ele tem uma abordagem que nós, terapeutas, copiamos, fazendo perguntas, não fazendo com que o analisando faça o que a gente quer. Sim, tinha, mas Ele foi o salvador do mundo, Ele não foi nenhum psicólogo, nenhum psicanalista. Ele foi o salvador do mundo, Ele é inspiração para muitas áreas, Ele é inspiração para muitas áreas, mas Ele é o salvador do mundo. Pois dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele seja a glória para sempre. A resposta para a nossa recuperação não está em uma ciência, psicanálise, religião ou teologia, e sim num relacionamento com uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Ficou claro esse fim?
apesar de eu ser uma terapeuta, apesar de eu ter me formado, feito pós-graduação, e acredito em muitas coisas que estão lá, é a Bíblia quem nos define. O Celebrando é baseado numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. A pergunta que eu fiz na chamada é: existe uma articulação entre a religião e a psicanálise? Sim, existe uma articulação. Mas a pessoa de Jesus é a que salva. A pessoa de Jesus é a que salva. E o último versículo que eu tenho, queridos, está ali. Eu vou ler uma vez, depois eu quero que vocês leiam esse versículo, me norteou muito nesse estudo. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E isso deixa claro que a nossa caminhada tem a ver com relacionamento, não tem a ver com um bando de regras. Não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso. É um relacionamento. Conforme eu me relaciono com Ele, conforme eu entendo que o caminho dele é leve e suave, que é um dia de cada vez, basta a seu dia o próprio mal. Não é isso que fala no Evangelho? Basta a seu dia o seu próprio mal. Não é uma questão da noite para o dia. Deus ama processos. A nossa santificação é um processo. Um processo que começou quando nós reconhecemos como Jesus como nosso Salvador da vida, e Ele vai perdurando até que nós o vejamos face a face. Em 1 Coríntios 13, que nós fala que nós o veremos face a face, aí assim seremos como Ele é. Nesse período é o celebrando. Né? Ou qualquer um outro processo de recuperação. Né? Desde que eu conheci, até eu ver, é o processo da santificação. E esse período aqui no meio, queridos, para a pessoa que se entregou a Ele, para a pessoa que quer a questão da recuperação, é para ser: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então, se você está aqui pela primeira vez e veio para a palestra, então você conheceu um pouquinho do nosso programa. E eu não precisa ser no Celebrando. Eu acho que é o melhor. Mas tem outros programas abençoadores também, em que você pode falar das suas áreas, em que nós podemos falar das mesmas. Então, eu queria que nós terminássemos, se nós pudéssemos. Vamos ler esse aqui, por favor, vamos ler juntos. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A comunhão com Ele, ela é estabelecida, ela é monitorada, ela é vigiada pela comunhão que eu tenho com os outros. Eu quero terminar com isto. Não existe uma pessoa que está em comunhão com o Pai e que não tem comunhão com os outros. No grupo de apoio, no grupo de partilha, cada vez que eu ouço uma partilha e que eu me vejo no lugar dessa pessoa, eu estou tendo comunhão com essa pessoa por causa da minha comunhão com o meu poder superior. No momento que eu não consigo me identificar com a partilha do outro, eu ainda não conheço o meu poder superior. Porque a minha comunhão com o Pai se evidencia pela comunhão com os outros. Não é que eu consigo conviver com todo mundo no mesmo gênero, número e grau. Tem pessoas que são mais próximas de mim. Tá bom? Não tem problema, é normal. Né? Jesus tinha os 70 que Ele chamou, depois Ele tinha os 12, né? Depois dos 12 Ele tinha os 3 mais próximos, depois Ele tinha João, que era o mais próximo. Então, há níveis de intimidade, não tem problema. Mas, de maneira geral, o inimigo está com fome, a gente dá de comer. O inimigo está com sede, nós damos de beber. Nós queremos o bem do outro. Eu não preciso desse outro na minha casa, no sábado à noite, comendo pizza. Mas eu quero o bem dele. Eu quero o bem dele. Então, o nosso processo terapêutico, amém pela psicanálise, amém pelos psicólogos, ajuda sim
ajuda assim. Porém, quem nos define é Jesus Cristo de Nazaré. A Ele toda a honra, toda a glória. Nós vamos dividir em grupos. A Ele toda a honra e a glória.